Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para mais uma edição do nosso podcast da F-Hop. Eu sei que vocês têm acompanhado ao longo das últimas semanas cada um dos nossos episódios. Eu tenho lido os comentários e é muito satisfatório ver Jesus tocando a vida de vocês por meio das histórias que nós contamos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, compartilhe esse vídeo. Em algum momento você pode ouvir alguma coisa que te interesse. Faça questão de mandar isso para os seus amigos, no grupo da igreja, para os seus colegas e nos acompanhe aqui para mais episódios. Hoje nós temos eu diria que a continuidade de um dos nossos últimos episódios aqui, que foi com o pastor Kleber. Hoje nós temos a pastora Letícia. Bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada. Bem-vinda a esse tempo de ouvir um pouco sobre a sua história que Jesus tem feito por meio da sua vida e feito na F-Hop Church. Talvez o pessoal que está aqui não te conhece ainda. Eu gostaria de convidar você por alguns instantes contar um pouquinho quem é a Letícia. Em inglês a gente tem a expressão que a pessoa usa diferentes chapéus, vários chapéus. Você é uma pessoa que usa vários chapéus, tanto dentro da igreja quanto no mercado de trabalho. Conta-nos um pouquinho quem é a Letícia. Então, a Letícia é a filha do seu Silvio e da dona Maria. Eu sou esposa do Kleber, mãe da Melissa, pastora nesta igreja, né? E eu sou professora universitária também. Então, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas eu tenho vários chapéus mesmo. E essa sou eu, simples Legal. assim. Acho que se o pessoal assistir o episódio do pastor Kleber, vai fazer bastante sentido a linha da conversa que a gente vai talvez tomar hoje aqui nesse tempo. Mas então conta pra gente um pouquinho mais o que você faz quando a gente fala sobre chamado. Você é uma das pessoas que foi chamado para o mercado de trabalho, onde Jesus te usa muito lá, e você também tem discernido a voz do Senhor dentro do ministério, dentro da igreja local. Você é professora universitária de quê? Há quanto tempo? Como é que foi essa jornada? E depois a gente fala um pouquinho do ministério. Bom, eu sou professora universitária há 12 anos, né? Eu sou professora na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou lotada no departamento de nutrição. A minha formação da graduação é em nutrição, então eu sou nutricionista. Eu tenho mestrado em bioquímica, doutorado em neurociências. E aí tem um parênteses nessa formação, porque eu fui a primeira nutricionista do Brasil a ter doutorado em neurociências. Aí, ó, eu não sabia dessa informação. Que legal. É uma ciência muito recente dentro da nutrição. Então, na época em que eu fiz o doutorado, não tinha. Já tinha algumas nutricionistas mestres em neurociências, mas com doutorado não. E então eu venho trabalhando desde a graduação nessa área mesmo de pesquisa. Então a tua ideia, desde que você se formou, era ser professora? Sim, durante a graduação eu participei de alguns projetos de iniciação científica e eu vi despertar em mim tanto o desejo quanto a habilidade de ensinar. Então, ao longo da minha carreira, na graduação mesmo, eu já dava aula para os meus colegas. Então, é aquilo que na universidade se chama de monitoria. Eu fiz algumas monitorias dentro da universidade e teve uma professora que me viu e me convidou para participar dos projetos dela. E ali, então, eu comecei a desenvolver toda essa parte de pesquisa. E desde então, eu trabalho com pesquisa em nutrição e neurociência. E hoje, exatamente, eu trabalho com pacientes com epilepsia, onde a gente aplica uma dieta específica para essa doença. E esses pacientes, em especial, eles não param as suas crises com nenhuma medicação, mas com a dieta, sim. Que legal. Então... Cara, eu nunca sei o que Deus faz por meio desses podcasts. Pode ter uma mãe ou um pai ou alguém lá assistindo que lida com esse tipo de quadro. Depois eu vou pedir para você falar como é que o pessoal pode te encontrar também. Tá nas mídias aí, você vai deixar um recadinho pra gente. Mas, mais recentemente, eu pude acompanhar de perto a jornada sua e do pastor Kleber, de como Deus despertou vocês, especialmente quando vocês se encontraram dentro daquela igreja, naquela garagem de carros que a gente tinha ali antigamente, e começaram a entender que Jesus tinha os apontado para aquela comunidade de fé, que era a F-Hop, e nós começamos a nos aproximar e eu comecei a conhecer a história de vocês. Então, que jornada você teve de um campo acadêmico tão profundo durante tantos anos para uma conversão de fé
e de repente ouvir a voz de Jesus te chamando para o aprofundamento das Escrituras e para o cuidado de pessoas. Conta um pouquinho como foi essa... Eu sei que a conversão de você se deu dentro de um momento muito tumultuado. Sim. Talvez alguém que está assistindo aqui não assistiu o episódio do Pastor Kleber. Então, se você quiser entrar um pouquinho, eu sei que a conversão de vocês foi Deus os tirando do meio de um lamaçal mesmo e dando um sopro de vida. Conta um pouco dessa história. Sim, nós éramos casados já há cerca de 6 anos. Já tinha nossa filha, ela tinha 8 meses. Uau. Quando eu descobri... É um pouquinho menos que a minha, né? Quando eu descobri toda a questão do uso de drogas, né, do Kleber. Eu descobri porque explodiu várias bombas, assim, ao mesmo tempo. Vários cheques voltando, várias Muitos. coisas. Muita gente me parava na rua, olha, ele tá me devendo tanto. Eu, e aí eu ia lá e Cara, pagava. eu não consigo imaginar... Quer dizer, agora com a Mia, eu percebo com a bebê de 1 ano o quanta estabilidade é necessário para poder ter uma casa em ordem. E quando eu tava falando com ele aquele dia e ele me contou da idade da Melissa, quando tudo estava acontecendo, eu não consigo imaginar o que você passou. Foi uma loucura. Eu tava no meio do doutorado, né? Meu pai. Então, hoje eu olho para trás e vejo que foi pura graça de Deus, mas na época eu acho que eu nem pensava muito o que estava acontecendo, não tinha como. Por isso que você é uma calvinista, né? Soberania pois de Deus. Então. E não tem como negar. A nossa história não tem como a gente negar, porque Deus nos arrastou, nos sugou para a história dele. Então... Vocês já tinham tido algum contato com a fé cristã antes? Eu vim de uma casa onde minha mãe, principalmente, era católica, é até hoje, vai na missa todo domingo, eu acompanhava ela na missa. Eu tinha, assim... não vou dizer uma devoção, mas eu conhecia Deus. Sim. Dentro de toda a limitação, assim. E eu gostava de ir na igreja, eu me sentia bem, eu sabia que aquilo fazia bem para ela também. Então, eu sempre acompanhava minha mãe nas missas, assim, né? E quando tudo aconteceu, a primeira coisa que eu pensei assim, nossa, ele precisava conhecer Deus. Porque o que ele está fazendo, né? Aquela coisa do dano, da injustiça comigo, tudo Sim. aquilo, né? Pô, a gente tinha um casamento legal, uma filha, uma bebezinha, então tem uma vida inteira pela frente e agora tudo meio que despedaçou, assim, Sim. né? Então, ele precisava de Deus, eu não. Sim, é ele que é o... Ele é o ruim da história, né? Eu não. E aí eu sei que Deus, né, dentro da sua soberania, na verdade, ele foi nos guiando até que chegou naquele ponto de... Eu mandei o Kleber embora, devolvi pro pai e pra mãe dele. Ele foi internado, né? E aí a gente passou por todo um processo, assim. Os meus pais, né, na hora mesmo, não aceitaram tudo que estava acontecendo. Sim. Então, foi um drama familiar muito grande, assim, né? A família de vocês é uma daquelas famílias que, se a gente não conhece o background de tudo que aconteceu, nós não vemos, embora existam aí dentro de vocês as memórias, os resquícios daquilo que fica, os gatilhos, as inseguranças. A gente olha de fora e vê uma família que foi realmente, sobrenaturalmente transformada e restaurada por Jesus. Como se deu o dia que você entendeu? Eu sou pecador e preciso desse Cristo. Então, passou toda aquela história que o Kleber contou no podcast dele. E ele já estava convertido, eu ainda duvidando, né? Eu disse, não, isso é teatro. Esse cara tá me tirando. Isso não pode ser verdade, né? Porque foi uma mudança radical mesmo na vida dele, assim. Então, eu ainda estava, né? A pessoa que foi muito enganada, que mentiram muito para mim. Então, eu estava ainda... Como é que a gente diz lá no Sul? Eu vou dar uma dica para vocês. Lá no Sul, a gente fala assim, ó. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Era mais ou menos você. Exatamente. Então, eu estava, assim, muito receosa, né? E então, eu observava tudo... E eu não dava muita abertura para ele, assim, porque eu queria ver se aquilo era real ou não, né? Aí, de uma hora para outra, ele começa a ler a Bíblia. Eu digo, não, tá bom. Aí ele Virou chega... crentão. Aí ele chega para mim, não, eu vou ser pastor. Eu, tá bom, então, que seja, né? Melhor ser pastor do que ficar aprontando por aí, né? Eu pensei assim. E aí eu lembro que a história foi se desenrolando, ele converteu mesmo. Aquele mesmo encontro que teve, encontro com Deus que ele foi...
para homens, alguns meses depois teve para mulheres. Eu fui. A minha conversão, ela não foi assim tão impactante, sobrenatural como foi a dele, porque Deus sabe, né, como precisa tocar o coração de cada um, né? Mas eu participei também daquele tipo de encontro, foi uma experiência importante para a minha jornada, mas eu lembro de tempo depois ainda, eu já estava frequentando a igreja com ele, a gente já tinha reconciliado, já estava retomando a nossa vida e as coisas já estavam muito melhores, assim, o cenário estava muito melhor. E eu lembro muito eu tinha muita vontade de conhecer a Bíblia. E a gente sentava à noite na mesa da cozinha e a gente lia a Bíblia juntos, cada um com a sua, mas juntos, assim. E eu lembro que cada coisa que saltava aos meus olhos, nossa, isso aqui é Deus. Nossa, isso aqui é Deus e tal. Deus se revelava para mim ali. E eu lembro que um dia, num culto, eu tive a convicção do pecado. Então, foi uma coisa, assim, progressiva. Eu fui entendendo até o ponto de eu ter a consciência do pecado. Por que eu digo isso? O Kleber tinha motivos para imediatamente reconhecer o pecado dele, porque ele aprontava todas. Sim. Mas eu era boazinha. Sim. Eu sempre fui boa filha. E, na verdade, eu acho que a tua situação de ser vítima naquela história toda potencializa ainda mais o pensamento de eu sou boa. Porque é o que eu ouvia muito também das pessoas, né? Você é incrível, só você para aguentar. Ou então assim, não, você não merece passar por isso, sabe? Então, e olhando para minha jornada, eu sempre fui uma boa filha, eu sempre respeitei meus pais, eu fui boa aluna, eu nunca peguei recuperação, por exemplo. Eu era boa amiga, eu não fazia mal para ninguém, eu era boazinha, entendeu? E aí, o dia que o pastor estava pregando e veio a convicção no meu coração de que a minha bondade não era suficiente para me salvar. E que eu era inimiga de Deus. Quando isso caiu no meu coração, assim, acho que eu chorei uma semana inteira. E eu me perguntava como que eu tive a petulância de ficar no lugar de inimizade com Deus. E achava que conhecia Deus, né? Então, foi nesse momento, assim, foi num culto, durante uma pregação, que eu tive a convicção do pecado. Legal. E aí, dali pra frente, assim, parece que se abriu um mundo completamente diferente para mim. Qual foi a distância desse momento para o momento que o Kleber teve embaixo daquela árvore? Eu acho que quase um ano. Quase um ano. Eu acho que quase um ano. Quase um ano de você ali analisando, vendo se esse cara realmente mudou. E também escrevendo a minha história com Deus, Sim. né? Porque eu estava me aproximando de Deus de uma forma diferente também. Diferente do que era antes de tudo isso acontecer, assim, né? Então, eu acho que o boom na minha vida na minha conversão, foi esse, assim. Foi progressivo, foi Deus me trazendo entendimento, foi aprendendo a palavra, até o ponto de eu chegar à convicção de, sabe aquela coisa de ligar o Lé com Cré? Nossa, isso aqui é inimizade com Deus. Sim. Então, ali eu me arrependi do pecado e ali eu digo que foi o dia da minha conversão mesmo. Eu lembro de algumas vezes, alguns anos atrás, hoje em dia a gente não tem mais essas conversas, mas eu me lembro também do Kleber falando, ele falava coisas tipo assim, eu tenho dificuldade de relacionamento com algumas pessoas na família, mas eu não culpo eles, porque eu realmente foi difícil. Na sua perspectiva, como foi o impacto da salvação na casa de vocês para a vida da Mel, que hoje é uma adolescente que teve um encontro com Jesus há algum tempo, mas como é que foi ela crescer? Ela nasceu nesse ambiente pesado, tumultuado, e como é que foi a introdução ao evangelho, assim, no contexto mais íntimo de vocês para ela, e ela acompanhou desde cedo a história do pai, você privou ela de saber dessas informações, quando que vocês contaram a história toda, e como é que foi essa coisa de Deus para ela? Foi ela, a partir do momento que a gente começou a frequentar a igreja, ela ia junto sempre, né? Ia para kids, né? E ela foi avançando aí os degraus como qualquer criança criada dentro da igreja, né? E eu sempre tive a seguinte orientação: eu vou explicar para a criança aquilo que ela me perguntar, porque o que ela não me perguntar, ela ainda não tem capacidade intelectual, psicológica de compreender. De colar, sim. Então, à medida em que ela foi perguntando, a gente foi contando. A gente nunca escondeu dela, a não ser quando ela era bebezinha. Por exemplo, teve um dia fatídico. Foi o dia que eu botei o Kleber para fora de casa. Eu estava irada, assim.
peguei mala, botei as coisas dentro. Foi aquela cena de novela, assim. Sim. Mas eu me descontrolei total, porque eu fiquei muito irada. Ela tinha que idade? Ela tinha 8 meses. 8 meses. E aí eu já sabia que eu ia fazer isso. Eu já estava arquitetando todo o plano, só esperando ele chegar. Pronta, venenosa. E aí, naquele dia, por exemplo, eu não deixei ela assistir isso. Eu peguei ela, levei para casa da minha mãe e disse: mãe, fica com ela aqui até eu vir buscar. Porque tá acontecendo isso, isso e isso, e vai dar ruim lá em casa hoje. E aí, a minha mãe ficou com ela. Então, dentro do possível, a gente poupou ela de discussão, de choro, de briga, né? Porque foi uma época muito conturbada, assim. E eu lembro que quando o Kleber não estava ainda em casa, né? Que ele não tinha ainda voltado para casa, ela pedia muito pelo papai. E eu levava ela para ver sempre. Uau. Eu ligava de telefone, não tinha chamada de vídeo ainda, né? Mas eu ligava toda vez que ela pedia para falar com o papai. Então, eu tinha muito na minha mente, assim, ele, independente do que fez, do que faz ou do que fará, ele sempre vai ser o pai dela. Então, eu não podia desconstruir a imagem dele. E era Deus preparando vocês para esse encontro, né? Uhum. E para o que vocês viveriam depois. Com certeza. Era Deus dando para você, mesmo que inconsciente, uma graça e de sabedoria de como conduzir aquilo para que não houvesse uma ruptura total e vocês não seguissem caminhos diferentes na vida. De alguma maneira, prove a Deus que vocês continuassem próximos para que quando o evangelho entra na vida do Kleber, ele entra também na casa de vocês e restaura casamento, matrimônio. Sim. E toda a história que vocês viveram. Sim. E a coisa aconteceu assim. Então, ela cresceu na igreja, como toda criança que nasce no berço cristão. E ela foi sabendo da história conforme ela ia perguntando. Hoje ela sabe detalhes, assim. Sim. A gente até ri junto hoje, assim, né? Que a gente olha para trás... Consigo imaginar ela fazendo as brincadeiras dela. Mas sempre assim, o que eu costumo dizer que o meu desafio pessoal maior nem foi a história do Kleber. Mas o meu desafio maior foi a maternidade. No sentido de que eu entendi que eu podia ser a melhor mãe, eu podia ensinar a Bíblia para ela, coisa que eu amo fazer, que eu podia dar o exemplo, né? Que a gente podia ser pais exemplares para ela e ainda assim isso não ia ser suficiente para salvar ela. Então, eu lembro, assim, dos últimos anos a gente orando muito para o Senhor encontrar ela. Muito, muito. Era um desejo do nosso coração mesmo. Eu lembro uma vez que nós sentamos para conversar sobre pastoreio e pintava-se uma jornada de vocês serem ordenados ao pastoreio. E eu lembro de ter essa conversa com o Kleber sobre aquelas falas que Paulo diz para Tito e para Timóteo, né? E uma delas é sobre ter esse controle espiritual sobre sua casa e seus filhos. E esse era um ponto ainda pendente na história de vocês. Eu amo perguntar isso para você agora, porque eu nunca vou esquecer o dia em que eu tive essa conversa com o Kleber. Como é que foi o momento? Eu só escutei o relato, mano, Deus pegou a gente aqui, a Mel tava no chão, a Mel se entregou aqui para Jesus, aconteceu algo impactante, ela quer se batizar. Como é que foi essa mudança? Acho que isso foi a cereja do bolo para vocês, né? Nada valeria se esse evangelho não tivesse tocado na vida dela. Foi. E antes de responder a tua pergunta, só complementando o que eu estava falando, por que foi mais desafiador para mim, como mãe, essa jornada? Porque eu entendi que eu precisava depender de Deus para isso. Eu não tinha o que fazer, né? Eu podia fazer tudo que estivesse ao meu alcance e nada disso seria suficiente para que ela fosse salva, né? Então, colocar isso completamente na mão de Deus, a gente tem a tendência de... Que era um período de espera. Eu lembro que a gente falava, não, a gente está esperando em Deus para isso, a gente está esperando em Deus, a gente está orando. E cada batismo que vinha, a gente perguntava, e aí, vai batizar? E ela, não vou. Mas por que não? Não quero. Sim, assim, bem decidida, né? Sim. E aí... Eu lembro o Kleber falando, a gente vai fazer... Eu vou começar um estudo na Bíblia com ela agora, semanal. A gente fez de tudo. A gente fez de tudo querendo ver isso acontecer, sim, né? E não só pela aspiração ao pastoreio, mas porque o que tua filha. O que pode ser mais importante para a vida de um pai e de uma mãe que entenderam o evangelho, sim, né? E aí eu lembro dela ter participado de um retiro de adolescentes que teve aqui na FHOP, o primeiro, na verdade.
E ela veio de lá tocada. Ela veio, sabe aquela coisa do olho inchado, meio quieta, meio pensativa e tal. E isso tinha sido, acho que uns 2 meses antes da nossa ordenação. E aí a gente foi ordenado. A gente foi ordenado dia 5 de junho. No dia 6, no domingo, logo depois que acabou o culto, ela me parou no corredor da igreja e ela disse assim: mãe, quando que vai ser o próximo batismo? E aí eu ainda zoei com ela: por que tu não vai te batizar mesmo? Por que tu quer saber? Tem algum amigo que quer? Brincando, né? Ela: ai, mãe, para de bobagem, sou eu que quero me batizar. Eu disse: tem certeza? E ela: tenho. Aí eu disse: não, vai ser tal dia. Tá bom, então. E dali pra frente, ela meio que liberou a coisa, assim, sabe? E aí a gente via ela, aquela coisa de primeiro amor, né? Teve um dia que aquela coisa de, não, tu tem hora para dormir, e tem hora para acordar, tem compromisso, aquela coisa. E teve um dia que o Kleber levantou para tomar água na madrugada e olhou por baixo da porta do quarto dela, a luz acesa. E eu já tinha dito para ela: não, vai dormir tarde, você tem que dormir cedo, aquela coisa. Mãe, né? Aí eu lembro o Kleber contando que ele abriu a porta meio rápido, assim, para ver o que ela estava fazendo, pegar na surpresa, né? E ele abriu a porta rápido, assim, ela estava no chão, com a Bíblia, chorando, na madrugada. Aí ele disse: opa, desculpa aí, filha. Fechou a porta e foi tomar a água dele, assim. Então, ela foi dando sinais pra gente que o Senhor tinha encontrado ela mesmo, assim, até a coisa desandar mesmo, dela se jogar no chão mesmo, e chorar mesmo. Sim. Ter encontros com o Senhor na nossa casa, na igreja. Então, ali meu coração descansou. Que legal. Como se fosse assim: a missão foi cumprida, Jesus, agora o resto é contigo. Legal. E você mencionou ali sobre a ordenação. Conta um pouquinho também como foi esse processo de... olha só, eu vou me atrever a ser um pouco mais polêmico, talvez, na nossa conversa. Como foi esse processo de discernir o interesse pelo estudo bíblico? Porque talvez o pessoal que está assistindo não saiba, mas você também é responsável por muitas das aulas teológicas que a gente dá para nossa comunidade, para os alunos que Deus traz para cá. Porque esse teu despertar acadêmico também te serve demais para o estudo da Bíblia, né? Você usa dessas ferramentas e dessa sede e fome pelo conhecimento, agora então para conhecer a palavra de Deus. Mas você também é uma pastora no nosso meio. E alguém que foi altamente influenciada também pela teologia reformada. Como é que tudo se encaixou para você? Universidade, a salvação da maneira que foi. Quando é que você sentiu e ouviu a voz de Jesus chamando você para o pastoreio, para o cuidado de pessoas? Eu acho que isso aconteceu bem antes também de chegar na F-Hop. Vocês já cuidavam de pessoas. Como é que foi o amadurecimento disso tudo? O interesse por estudar teologia? Conta um pouco dessa jornada. Foi uma coisa que eu posso dizer assim, conflitante no começo para mim. Porque eu sou uma professora universitária, eu preciso estar atualizada dentro da minha área. E quando eu me converti, eu não queria mais ler nada de nutrição. Eu só queria saber da Bíblia, eu queria conhecer a Bíblia, eu queria entender Deus. E é bem isso, a fome e a sede de conhecimento de Deus, assim. E eu lembro que nos primeiros anos, assim, da minha conversão foi um conflito. Eu lutei com Deus muito tempo, porque eu dizia para Deus assim: ai, Deus, para que me apresentou a Bíblia, então? Se eu não posso parar tudo e estudar e te conhecer, e eu tenho que dar aula. Mas eu gosto também de dar aula. Eu fiquei num conflito muito grande até o dia que o Senhor me deu um sossega. Eu disse: sossega, porque você está me servindo aqui também. Então, eu entendi que eu precisava glorificar Deus também no meu trabalho, que aquilo não podia ser um fardo para mim. Não foi naquela época que a gente viveu aquela mensagem do Corandel, não? Não, foi antes. Bem antes. E isso foi em, 2012, 2013. Foi bem antes. Mas você já estava na igreja, já era crente, amando a Bíblia. Nossa, enlouquecida. Fazendo aquelas viagens doidas todo domingo. Aquela viagem doida todo domingo. E nisso, assim, o Senhor mesmo nos ensinava, porque eu não estava lá na comunidade, né? Eu morava aqui, a comunidade é quase 300 quilômetros daqui. Sim. Então, eu tive que me desenvolver, eu e o Kleber, na verdade, só, né? Então, eu lembro que no começo foi muito conflitante para mim. Mas eu amava a nutrição também. E amava ensinar.
E aí as coisas vão se assentando, o Senhor vai dando um sossego na gente, né? E as coisas foram se assentando e eu fui entendendo que, de certa forma, o Senhor já estava me treinando para aquilo que Ele tinha como um chamado para mim, que é o ensino também das Escrituras. Então, todo esse processo de estudo ao longo dos anos, de fazer ETM 2 anos, agora a gente está fazendo eu estou fazendo a 2ª graduação, né? Fazendo teologia, então é uma coisa que eu amo estudar, que captura meu coração. Então, eu consigo ver tudo muito aliançado hoje. Mas não foi sempre assim a minha visão, né? E desde o começo eu já entendia que eu tinha sido chamada para o ensino. O pastoreio veio agregado depois com o chamado do Kleber. Mas, ao mesmo tempo, foi se desenvolvendo em mim também. Então, eu amo cuidar de pessoas, eu amo discipular pessoas. E isso, hoje, para mim, faz toda a diferença em tudo que a gente faz aqui na igreja. Vocês conheceram Jesus em que ano? 2012. 2012. Quando eu os conheci, foi 2015? 2016. 2016. Vocês já exerciam algum tipo de liderança e cuidado de pessoas Sim. na comunidade? Sim. Foi rápido, então, esse despertar para cuidar de pessoas? Foi muito rápido, na verdade. A gente costuma dizer que Deus teve pressa, assim. Vai, aprende logo aí que eu preciso colocar vocês na lida, né? E foi muito rápido. Foi muito rápido. Eu acredito que a gente começou a servir na igreja no ano seguinte já. Cuidar de pessoas já em 2013. E aqui na F-Hop vocês começaram com um grupo de voluntários do culto, né? Foi. A gente montou o grupo junto com a Joyce. E, de certa forma, tinha um cuidado também com pessoas, mas não tão intenso como é hoje, né? Não era um grupo tão formatado. Não era. Mas sempre teve envolvido, assim. E aí eu vejo muita graça de Deus para isso, né? Lógico, ele foi também nos capacitando, nos dando conhecimento da palavra, porque não tem como cuidar de pessoas com o próprio conhecimento. A gente precisa do conhecimento de Deus para isso. Mas foi um processo que Deus apressou. Deus apressou esse processo com a gente. Legal. Você está no campo da universidade, dando aula, lecionando e tal. Tem esse chamado ministerial. Como é que é viver isso na rotina, do dia a dia, de segunda a sexta? Porque a galera não sonha todos os malabarismos que você faz. Mas ser uma profissional, uma professora excelente, ao mesmo tempo conseguir viver à altura do chamado de Jesus na igreja que ele te plantou. Como é que é essa rotina? Como é que é a vida? Como é que você guarda seu coração? Porque não é fácil também estar num ministério que nem o nosso, que todo dia está surgindo uma coisa nova e você sentir que você não pode estar tão presente quanto você gostaria, ver outras pessoas estando, querendo ou não. Eu sei disso porque eu sou pastor. Eu sei que ninguém consegue bancar uma família hoje só com pastoreio. Então, o pastor Kleber, por mais que esteja no ministério, cai sobre você muito da responsabilidade do lugar que Deus te colocou. Como é que você lida com esses conflitos internos que surgem com o chamado, a responsabilidade, a vida na universidade, a vida na igreja? Porque eu falo para um público, nós dois aqui estamos comunicando com um público hoje que lida muito com isso. Pessoas que estão ali falando, poxa, Deus me chamou, Jesus me chamou, por que eu não vejo isso acontecer? Por que o meu chamado não é... E o que eles estão normalmente falando é, eu queria ser tempo integral na igreja e não consigo. Né? Que foi o meu conflito no começo. Que foi o teu conflito. Hoje, como é que você lida com isso tudo? Eu acho que à medida que a gente vai amadurecendo também, a gente vai simplificando as coisas. Eu acho que parte desse ponto. Uma das perguntas que eu mais ouço das meninas aqui da igreja, enfim, das pessoas que conhecem toda essa loucura que é a minha vida, assim, é como que você dá conta? Aí eu digo, não dando conta, porque eu não dou conta de tudo. Eu faço aquilo que eu posso, né? Então, eu acho que Deus me dá muita graça, eu vejo a graça de Deus em muita coisa no meu dia a dia. E eu aprendi a priorizar algumas coisas. Então, eu vejo o que é prioridade do dia e a minha agenda ela é formada assim. Porque tem as coisas da universidade, né? Eu sou contratada com dedicação exclusiva, 40 horas semanais.
Na igreja, eu faço uma jornada fora dos meus horários da universidade, né? Então, geralmente, os meus atendimentos aí, eles já são depois de tudo que eu terminei na universidade. Aí eu libero a agenda para alguns atendimentos. Ainda tem a família? Tem a família, a filha. E um detalhe importante é que eu acordo às 5 da manhã, porque a filha tem que estar na escola às 7, né? Então, o dia começa cedo, então ele rende bastante também, né? Então... E ele nem sempre termina cedo, né? Não, nem sempre. Eu tento, né? O Kleber me segura mais do que eu mesma, assim. Mas eu acho que é isso, a gente saber priorizar, colocar alguns limites também é importante, saber dizer não para algumas coisas, porque o Kleber sempre diz para mim assim, você não vai salvar o mundo, né? Porque tem muita pessoa que quer conversar, muita pessoa que quer aconselhamento, quer entender um pouco da dinâmica, assim, de como que as coisas acontecem. E eu quero atender todo mundo, né? Mas ele sempre me dá umas freadas, segura aí e tal. Então, é importante a gente ter esse controle também, saber dizer não, botar alguns limites, assim. E, lógico, responsabilidade é responsabilidade. Aquilo que eu sou responsável, eu vou fazer, né? Então, não importa a hora, eu vou fazer. Então... E você encontrou paz, né, no seu coração em relação a essa... de se dividir entre os dois mundos. Esse é um ponto que eu vejo graças de Deus, porque a universidade é aqui do lado da igreja, né? Sim. É na esquina. Cada vez está mais perto. E aí, assim, é como se virasse uma chavinha. Eu saí da igreja, minha chave virou para a universidade e eu sigo a vida universitária lá, a vida acadêmica lá. Quando eu venho para a igreja, vira a chave, o modo igreja ativado, assim, né? Que legal. E conciliando as coisas, o Kleber me ajuda muito também, então eu posso contar com ele para as dinâmicas familiares, né? Com a Melissa e tudo mais. E tem o autocuidado. Sim. Né? Então, eu reservo alguns espaços de respiro, assim, durante a semana. Nem que sejam 1, 2 horinhas. Sim. Às vezes, eu saio para tomar café comigo mesma, assim. Legal. Só para ter um respiro, para poder, né, sair um pouco da loucura, da pressão que é esses horários todos. Nós tínhamos aqui na F-Hop uma vez a ETM, que é a Escola de Teologia e Ministério. E eu lembro que você fez parte daquela formação inicial da escola. Sim, a gente foi a primeira turma. E eu lembro que eu perguntava pro Kleber, e aí, como é que foram as provas e tal? Cara, eu só tiro nota ruim e a Letícia só tira nota boa. E eu comecei a perceber que você tomou gosto pela coisa. E o que foi ali no estudar de Deus e da doutrina cristã que começou a pegar o teu coração, a ganhar o teu coração? E hoje, quais são alguns desses temas que na tua jornada de estudo versus pastoreio fazem teu coração palpitar mais assim no que diz respeito ao estudo da Bíblia? Porque... você é para mim uma inspiração e tem outras mulheres que eu poderia mencionar aqui, mas eu fico feliz quando eu vejo mulheres amando a teologia, porque a gente já vive num mainstream que é difícil encontrar mulheres interessadas pelo estudo da Bíblia. Existe não sei se é um preconceito ou se é um estigma de que quem conhece a Bíblia mesmo é homem e mulher cuida de ministério infantil. Sim. E você não foi com a intenção de enfrentar esse estigma, mas você naturalmente despertou-se para o lugar da teologia. Conta um pouco dessa jornada de ser mãe, de ser professora, de ser esposa, de ser pastora e também alimentar o desejo. E quando eu falo desejo da Bíblia, não estou falando só de sentar e ler a Bíblia. Estou falando de se aprofundar no estudo da Bíblia. Como foi essa jornada para você? Quais foram os temas que te pegaram? O que te toca hoje? Onde é que você vê o seu futuro em Deus em relação a isso? Eu acho que desde o primeiro dia que eu comecei a ler a Bíblia e que eu comecei a enxergar Deus ali. Então, era um Deus que eu não conhecia. E... tem detalhes na Bíblia, até a forma como as palavras estão colocadas ali em alguns trechos que revelam atributos de Deus assim que eu nunca imaginei que me revelaria ou que eu poderia descobrir Deus assim. Então, sabe aquela coisa que parece que a mente explode? Sim. Eu tinha muito essa sensação, nossa, minha mente está explodindo. Eu preciso saber mais disso. Então, foi uma coisa muito natural para mim. E eu sempre amei estudar, não só ler, mas estudar as escrituras. Eu não me contentava só com ler. Eu queria saber o que estava ali, o que tá essa mensagem quer dizer. Né? O que está querendo dizer essa mensagem? Por que essas palavras foram colocadas dessa forma aqui? E então, eu acho que isso foi desde o começo. Desde a minha conversão mesmo, quando eu comecei a ter contato com a palavra de Deus. E aí, as oportunidades foram acontecendo. Tanto que o vir para o F-Hop foi em busca
de estudar mais, foi em busca de conhecer mais a Deus. Então, eu acho que isso foi muito natural para mim desde o começo. E poder estudar os 2 anos de ETM que a gente fez, né? Pô, era puxado pra caramba. Sim. De segunda a quinta-feira, começava às 7 da noite, terminava às 10. A Melissa era pequenininha ainda. E ela ia com a gente toda noite, né? E então... ela ficava lá na mesa, lá, ficava, sentadinha. Ficava. Às vezes ela ia muito também pra casa da Camila, do Daniel. Ficava lá, que era pertinho, né? Então, eu apaixonada. E a história da nota é verdade. Porque para mim é fácil estudar. Sim. Eu tô ali, meu cérebro tá ativo direto, ele não para. Há quantos anos você faz isso, né? Imagina, como diz aqui, é com o pé nas costas. Faz fácil, né? E eu me lembro, teve uma prova em específico, assim, que eu... não tive tempo de estudar, porque é vida corrida, né? Eu geralmente não tinha muito tempo de parar de estudar, então eu prestava muita atenção na aula. Grava, segura a informação. Anotava, né? E era aquilo ali que eu tinha. Aí teve um dia que eu estava dando aula de tarde na universidade e de noite tinha prova. Então eu estava com o meu computador aberto com a matéria da prova e dando aula ao mesmo tempo. Então eu contei isso pro Kleber, ele ficou louco comigo. Mas como assim? E batata, na prova eu fui super bem, assim, e ele foi aquela coisa assim, irregular. Então, mas é que para mim é fácil, né? Eu tô nesse ramo aí há muito tempo, né? Então, despertar para a teologia foi uma grata surpresa de Deus para mim, assim, porque não é um fardo, não é um peso, mas eu amo cada vez mais a Deus à medida que eu conheço Ele, através da Escritura. Bem. Então, eu acho que é isso que me move, né? Todo mundo fala, não, a teologia vai te esfriar, aquela coisa, né? Cara, não tem Inclusive, como. eu acho que a tua história, né, do mundo acadêmico para estudar teologia serve até de encorajamento para algumas pessoas que talvez estão assistindo e sentem-se inaptas para esse molde cristão de conhecer a Bíblia. E eu acho que, cara, tem tanta riqueza em aproveitar dessa jornada de universidade e aplicar as ferramentas lá aprendidas no estudo da Bíblia, como disciplina, leitura, essa coisa de trabalhar a memória para guardar informações, conectar pontos. Se você tivesse que falar agora aqui só para quem é acadêmico que está aqui nos assistindo, ou pessoas que trabalham na academia, ou pessoas que estão estudando em academias de ensino, que dica você dá para eles para conseguir conciliar essa fome, essa sede pela Bíblia, enquanto transita nesse mundo que a gente costuma ouvir que é um mundo bem tenebroso, assim, que é bem frio, hostil para com o Evangelho e para Jesus, e como conservar o amor por Deus e pela Bíblia estando nesse contexto? Eu acho que a gente precisa remover barreiras. Porque dentro da universidade, ou qualquer ambiente universitário, que não é um em específico, né? Tem-se aquela falsa ideia muito comum de que quem estuda a palavra de Deus é menos dotado de inteligência, para não dizer outra palavra. Sim. Então, são os meia-boca, os mal acabados ali, Sim, que não deram conta de estudar algo mais profundo, aí vão estudar teologia, né? Quando, na verdade, é bem o contrário, né? E eu falo de um lugar eu sou cientista, eu trabalho com ciência, com pesquisa. E é incrível a forma como a nossa cosmovisão molda até isso. Então, poder olhar, por exemplo, para as pesquisas que eu faço e ver Deus se revelando ali, eu fico encantada. Isso me move a continuar pesquisando, inclusive. Então, eu acho que são muitas ferramentas que a universidade, que o ambiente universitário em si agrega para a gente. A gente consegue expandir a nossa mente à medida em que a gente estuda qualquer assunto, não só a Bíblia. A Bíblia, então, nem se fala, né? Mas a nossa mente expande com o estudo. E isso nos ajuda, facilita também o estudo da palavra, como tu falou antes. Mas olhar para tudo isso e saber que você tem lá naquele lugar uma oportunidade de glorificar a Deus, sendo o melhor aluno que você pode ser. Ou, no meu caso, sendo o melhor professor que eu posso ser. E fazer tudo com excelência, sabe? Buscar fazer com perfeição dentro da nossa limitação, mas fazer com a perfeição que a gente consegue fazer. Eu acho que isso... E olhar e lembrar que se hoje tem universidade, se hoje tem estudo acadêmico, tudo começou em Cristo.
Quando você olha para trás, até as grandes referências universitárias que tem hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra, são universidades que foram, em essência, fundadas por homens de Deus, que amavam o estudo de Deus, da teologia, da formação intelectual, e aí expandiam isso para a ciência e para outras coisas. E hoje a gente vive uma inversão disso, né? Uma inversão. Eu estava conversando com alguém uns dias atrás e tem um setor da mídia aí, de canal aberto, que quando põe crente em novela, sempre coloca como o personagem mais burro, o personagem mais sem... Estereótipo, né? O estereótipo do crente, né? E é incrível como quando você falava, eu comecei a perceber que quando eu cheguei no Brasil alguns anos atrás, e eu já era missionário, eu tinha vergonha de falar que eu era missionário, que eu estava envolvido com o meio cristão por causa do estereótipo. E me escondia dentro de outras palavras. Não, eu trabalho para uma instituição que faz ações sociais e aí lá eu coopero. Fazer uma volta. Eu era parte de uma base missionária, entendeu? Mas eu tinha receio de falar. Será que isso vai me fechar uma porta? Isso existe dentro do campo universitário, da academia, né? Sim. Como você lida com isso? Nossa, eu já sofri muito preconceito por conta disso. Muito, não é pouco. Mas, quer saber? Tô nem aí. Sim. É uma coisa que não me fere, que não me atinge mesmo. Porque eu sei que esse tipo de comentário vem de pessoas que não compreendem Deus. Sim. Então, não me ofende mesmo. E eu não escondo. Eu também não saio com a Bíblia na mão dentro da universidade, porque eu não posso, né? É um lugar laico, por ser do governo. Mas eu não escondo também. Você encontrou já pessoas lá que conhecem o Evangelho e viram em você alguma identificação? Nossa, várias vezes. Várias vezes. Teve uma situação em especial. Eu terminei de dar uma aula e despedi os alunos. Até semana que vem, aquela coisa toda. E aí eu fui guardando o meu material. Quando eu olho, tem um aluno sentado no fundo da sala. E eu digo, não, a aula já acabou. Não, professora, eu quero falar contigo. Aí eu, tá bem, deve ser alguma dúvida da matéria, sei lá, né? Que passou na minha cabeça. Aí eu dei a aula, Vini. Só dei aula. Nem jargão de crente não usei, não posso usar, né? E ele veio e perguntou para mim na cara dura, assim, professora, você é cristã? Ixi. E agora? Aí eu olhei pra ele. Por que você quer saber? Devolvi a pergunta, claro. né? Vou saber qual é o terreno que eu tô pisando, claro. né? Aí ele, não, professora, dá pra ver. Eu disse, como assim dá pra ver? O que você viu? Não, professora, dá pra ver. É porque eu sou crente. E eu vi que a senhora é também. Aí eu digo, não, eu sou e tal. Aí já virou meu amigo até hoje. Que legal. Então, várias vezes, outras situações, por exemplo, assim, alunos do nada batem lá no meu gabinete. Professora, posso conversar? Aí, tem um tempinho? Eu digo, tem, senta aí. Aí eles sentam, eu sempre penso que é alguma coisa dos conteúdos, né? E muitas vezes não é. Eles vão lá do nada, sem saber de nada, vão lá, sentam na minha frente e começam a contar as lamúrias, os problemas da vida. E aí eu ouço. Aí, no fim, eu pergunto, posso orar por você? Nossa, eu já orei por muito aluno dentro do meu gabinete. Muito, muito. Então, eu não escondo. E eu lido com isso assim, de uma forma muito tranquila. Porque, para mim, não é ofensa quando as pessoas vêm com esse estereótipo para cima de mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu não preciso da aprovação delas, eu já tenho a aprovação de Deus. Então, isso não me abala. Legal. É muito legal ouvir essas histórias. Eu acho que quando você se abre para ser usado por Deus, as coisas vão acontecendo e a história que vira história. Quando, mais recentemente, você encontra a teologia, você começa a amar a teologia e você tem aquele papo de doido do Kleber lá que ia ser pastor. Quando essas coisas começaram a se juntar, a se unir, como você se enxergou? Com o chamado dele, você cooperando no chamado dele, mas você também exercendo uma função pastoral muito vibrante na nossa comunidade. Como você se vê hoje? Como é que tá essa junção de fatos? Porque o pessoal tá assistindo, mas não sabe que tudo aconteceu muito rápido. Foi. Tanto para vocês como família, quanto para nós como ministério, no meio de transições doidas que nós vivemos aqui. Difíceis. E o surgimento de novos departamentos dentro da igreja, geracionais em específico que vocês lideram. Como você se entendeu, se compreendeu
na teologia, na mulher Letícia, na mãe, na esposa, na acadêmica. E aí, talvez um dos pontos que eu falei lá atrás que eu ia puxar, nesse conceito de mulher pastora ou não pastora, quem sou eu no meio disso tudo? Tão qualificada, tão capaz, tão forte, tão bem-sucedida, mas aí pertencente ou tendo a uma compreensão teológica do pastoreio, talvez não tão comum quanto no mainstream cristão hoje. Conta um pouco dessa loucuragem toda aí. Eu sempre entendi, não sempre, né? Mas à medida em que eu fui amadurecendo no Evangelho, eu entendi muito rápido qual era o meu lugar. Então, o meu lugar é ser uma ajudadora idônea. Então, não é o meu ministério. Eu não me preocupo com o meu ministério. Para mim, rapidamente eu tive o entendimento de que o Kleber é o cabeça da nossa casa e o Senhor entregou uma missão para ele que precisa ser executada. Então, a minha vida gira em torno de ser essa auxiliadora dele. Então, se eu precisar parar de dar aula, parar de atender pessoas para atender ele em alguma coisa relacionada a isso ou a nossa família, eu vou fazer o mais rápido possível. Então, eu não me preocupo com o meu ministério. Esse é um ponto que tem que ficar muito claro. O Kleber tem um chamado e esse chamado precisa acontecer. Então, para mim, isso foi muito claro rapidamente. Sem entrar em méritos de certo ou errado aqui, até porque eu tenho amor e carinho, respeito por todos que pensam diferente de nós nesse ponto. Inclusive, a grande maioria dos meus amigos ministeriais pensam diferente. Mas eu me recordo quando nós estávamos vivendo o momento da transição de liderança sênior da F-Hop. E eu estava ali diante de liderar vocês, liderar a igreja. E eu lembro de estar tendo esse diálogo com a Amy. E glória a Deus que era uma época também em que vocês estavam mergulhando em linhas teológicas semelhantes a que eu já tinha, mas consegui comunicar para vocês aquele dia, e ao longo de várias reuniões, na verdade, sobre como eu via o ministério familiar, sobre o homem e onde a mulher era como uma auxiliadora. Eu sinto assim que até potencializa a nossa realidade de testemunho de fé da igreja, tendo você numa posição que você está tão qualificada, tão forte, tão capaz, tão bem-sucedida, mas mansa na compreensão do chamado de Jesus. Mas isso não serve para você como uma desculpa para fazer menos. Você talvez de todos que trabalham aqui, um dos que mais trabalham dentro do ministério, porque você tem toda a realidade da UFSC, né? Então, essa realidade... Porque eu tô falando aqui, parece que eu tô falando por meio de enigmas, mas nós somos no nosso ministério, nós não somos igualitários, né? Nós não ordenamos homem e aí vai lá e ordena a mulher separado. Nós ordenamos o homem e a mulher vem como uma auxiliadora, mas isso não a isenta desse chamado pastoral, porque é o que vocês fazem. Todas vocês fazem isso muito bem feito. E eu só queria dizer que talvez a tua história ela é a prova de que isso não é um enfraquecimento da mulher dentro da igreja. Isso é um ajuste diferente do mainstream que a gente tem, mas que a libera e potencializa vocês em áreas que vocês não precisam se preocupar e, por outra hora, dão atenção para o cuidado das pessoas que eu nunca conseguiria dar, que o Kleber não conseguiria dar, especialmente para mulheres, mas mais em específico no ensino da Bíblia também, que talvez é o que nos torna um pouco diferentes dos outros irmãos que, né, são mais complementaristas, que é onde vocês ensinam a Bíblia. Né? Você foi rápida nessa compreensão? Você teve algum momento em que você... porque você saiu do meio acadêmico, potencializada ali por uma mentalidade ao seu redor feminista, né? De lutar por direitos. Como foi a sua jornada da compreensão teológica, doutrinária, dessa convicção pessoal de quem eu sou diante de Deus e no corpo de Cristo e qual a minha função? Quando veio a convicção do pecado, eu vi que eu não estava no lugar que Deus queria que eu tivesse, porque eu era a cabeça da casa. Eu não deixava o Kleber ser o líder da nossa casa. Eu, despachada, né?
fazia tudo, resolvia tudo. Mas a situação toda também potencializava isso. Tudo, né? Tudo que estava acontecendo. Eu precisei também me colocar nesse lugar. Mas eu sempre fui... Sim. Não foi muito fácil, assim, né? Nesse ponto. Então... Como diz, eu falei pro Kleber, um amigo nosso, diz terrível. Terrível, é. E então eu precisei ouvir de Deus que eu estava errada. E quando eu entendi, eu sempre fui assim, Vini. Quando Deus fala alguma coisa, me mostra alguma coisa, e eu não sou aquela coisa espiritual, uau, demais. A gente é parecido nesse ponto. A gente é bem parecido. Então, quando eu entendo alguma coisa de Deus, eu não luto com Deus. Eu já tento mudar na hora, eu já tento fazer o máximo que eu posso para agradar a Deus ali. E Deus disse para mim, seu lugar não é esse. Ele tem esse lugar. Eu criei ele para isso. Você não tem estrutura para aguentar tudo isso. Eu lembro uma vez que você falou, a gente estava tendo essa conversa, você falou que isso era como se tirasse uma tonelada das tuas costas. Nossa, foi muito assim. Mas não deixou de ser difícil, mesmo me aliviando, não deixou de ser difícil, Sim. porque eu tomava a frente, eu tomava as decisões. Então, eu tive que aprender a dar vários passos para trás para ajudar o Kleber a ir para o lugar que Deus tinha destinado ele para ir, dentro da nossa casa. Não é nem aquela coisa do chamado, não. Sim, nas pequenas coisinhas. Nas pequenas coisas. Então, por exemplo, quando a Melissa queria ir na casa de um amiguinho, eu podia dizer sim ou não. E Deus, o Espírito Santo me dizia, manda ela perguntar pro pai. Manda ela perguntar pro pai. E aí... Cara, eu vou contar uma história pra você que vocês me encorajaram demais. E eu nunca contei isso pra vocês, eu acho. E a gente vai falar aqui agora pro Brasil inteiro, né? Pro mundo inteiro. Mas eu lembro de uma vez que eu tava tendo conversas com o Kleber sobre essa dinâmica de, cara, eu tô no ministério, mas eu queria ser o provedor da minha casa. Eu tô no ministério, mas eu não consigo dar tudo que eu queria dar. E eu lembro de uma vez que a gente foi num restaurante, eu nem lembro onde a gente foi, e eu vi que o Kleber foi pagar a conta com o teu cartão. Que você deu pra ele o cartão pra ele ir lá e pagar a conta. E aquilo ali na hora, tipo assim, comunicou muito pra mim de como você tava empurrando ele pra esse lugar de ser o cara que eu recebo o que recebo pra nós, você vai lá e você paga a conta. E eu quero te dizer que eu amei ver aquilo ali, não porque eu acho que você é inferior, mas pela maneira com que eu tenho visto você mansamente empurrar o Kleber para esse lugar de liderança, ajudar nesse lugar de liderança. É o meu papel. Meu papel não é ser a líder. Meu papel é ajudar ele a exercer a liderança que Deus deu para ele. Então, foi em pequenos detalhes como esse, por exemplo, que eu tive que dar passos para trás. E Deus foi me ensinando muito nisso. Porque, às vezes, naquele exemplo que eu disse, a Melissa vinha me perguntar alguma coisa. Sim. A minha resposta, talvez, seria um não. Aí, não, pergunta pro papai. Aí ela dizia um sim. Nossa, por dentro eu ficava assim, pra que ele disse o sim? Não era pra dizer o sim. Mas eu tive que aprender, porque ele estava aprendendo também. Eu não deixava ele ser o líder. Então, nós dois crescemos muito nisso, assim. E teve um dia em específico, dentro daquelas viagens, assim, de ida e volta, né, pra nossa igreja lá e tal, que na volta, assim, eu lembro a gente estar passando a ponte de Laguna e eu olhando aquela água toda, coisa mais linda, é linda assim. Aquela visão é lindo. E aí eu senti, assim, Deus falando no meu coração o quanto a gente estava sendo abençoado por eu poder prover a casa. Porque se não fosse isso, o Kleber ia ter que estar provendo e não ia poder se dedicar ao estudo da Bíblia. Não ia poder se dedicar ao chamado dele. Eu me senti tão abençoada naquele dia que aquilo caiu assim como um bálsamo sobre mim, sabe? Não que era um peso, não era. Mas, sabe assim, um senso de propósito? Sim. Então, uma porta aberta por Deus, né? Exato, e não um castigo de Deus. Exatamente. Então, a partir daquele dia, eu olhei para o meu trabalho fora da igreja com outros olhos, assim. E foi uma das coisas que Deus foi me dando sossego, que eu falei, né? Sim. Para me fazer entender mesmo o que ele tinha para nós, assim. Eu não entendo completamente ainda estou entendendo aos poucos, porque Deus vai aos pouquinhos, assim, né? Mas é muita graça de Deus, é muito favor de Deus em pontos, assim, pequenos que às vezes a gente deixa passar no nosso dia a dia, sabe? Mas Deus, ele trabalha conosco em detalhes. E para mim foi muito isso, assim. Então, hoje, como eu te falei, eu continuo no mesmo lugar.
eu continuo sendo a ajudadora do Kleber. E eu quero ser encontrada fiel. Amém. Por Deus ali. Um dos benefícios que a gente tem com esse tipo de podcast, ele é porque... qualquer pessoa pode entrar ali e assistir, mas me alegra muito que a nossa igreja pode assistir. Me alegra muito que eu recebo mensagens no Insta ali de vez em quando falando: eu conheço muito mais os meus pastores agora. E tem um monte de gente que tá assistindo esse podcast agora, que são membros da nossa igreja, que talvez nunca ouviram, nunca sentiram você tão de perto assim, ou tão vulnerável, tuas histórias. E você também cuida de muitas pessoas na nossa igreja, faz muito aconselhamento, caminha muito com pessoas. Eu queria te pedir, assim, a gente está caminhando para o fim do podcast, compartilha um pouco do teu coração por essa igreja local que Jesus plantou você. Eu sei que vocês têm cuidado fielmente de toda a galera geracional da nossa igreja. Você falou, tu não sabe para onde isso está indo, eu também não sei para onde isso está indo. A gente fala isso muito uns com os outros. Não sei como Deus vai fazer, se vai mudar, se não vai mudar, mas eu tenho muito desejo que a nossa igreja conheça melhor você e o Kleber. E que não só conheça, mas conecte-se ao coração seu e do Kleber. Porque às vezes é natural eles pensarem, o Vini e a Amy que estão à frente, mas perder a riqueza que você e o Kleber podem agregar para essa comunidade de fé. Então, embora tenha um monte de gente que não é da igreja, fala um pouco para a nossa igreja e como você sente-se parte dessa igreja e como quem também carrega liderança nessa igreja. Como é que você olha para ela? Eu tô me lembrando aqui, enquanto tu tá falando, que eu não falei da nossa treta. Sim, Posso verdade. falar da treta? Pode. Então, no dia da ordenação, um dia não, antes, né, da ordenação, o Vini chegou, gente. E assim, olha, vocês vão ser ordenados e tal, vai ser dia tal. Eu vou lá com o óleo, vou botar o óleo na cabeça de vocês. E eu já torci o nariz. Eu digo, na minha cabeça ninguém vai botar óleo, não. Eu lembro disso. E aí, eu tinha um pouco de receio, que eu disse pro Kleber, se o Vini vier com essa história de óleo pra cima de mim, vai dar ruim, porque a gente vai brigar. Lá na frente de todo mundo. Lá eu vou tirar a cabeça que nem boi brabo, assim, sabe? E para mim foi uma grata surpresa, assim, ouvir de você que a gente compactua do mesmo pensamento sobre pastoreio feminino, né? Então, o título pastora, ele é muito cultural. Sim. É muito cultural. E eu acho que ele é funcional. Ele tem um propósito de facilitar muita coisa. Eu não me importo das pessoas se referirem a mim dessa forma. Mas... Também não hipervaloriza. Não. Eu tenho esse sentimento também. Às vezes, devo te chamar de Vini ou de pastor. Cara, o que você quiser. Chama do que quiser, eu tô aqui, entendeu? E porque eu sempre entendi que esse chamado estava sobre os ombros dele, não sobre os meus, né? E esse é um chamado para nós familiar. Não é algo que não pode recair sobre mim. Então, a nossa treta, que nem teve quase, na real, mas assim, ia ter se a gente pensasse não tivesse diferente. Conversado ali, né? E foi muito bom para mim, assim. Sabe aquela coisa de, não, eu tô no lugar certo mesmo, porque o nosso pensamento, ele tá alinhado. Lógico, como você falou, respeitando a opinião de todo mundo que, de repente, pensa diferente de nós, né? Sim. Mas, para mim, aquilo foi muito importante, né? E... Agora, qual era a outra pergunta? Mas isso não te afasta do coração da igreja. Não, bem pelo contrário, assim, eu me sinto muito conectada com a nossa igreja. E eu amo muito a nossa comunidade e a forma como o Senhor tem nos guiado a cuidar, né? Principalmente dos geracionais, assim. Isso não quer dizer que eu não gosto de cuidar de outras áreas. Eu gosto igual, mas eu tenho um carinho muito especial pela área geracional porque eu vejo ali uma janela de oportunidade incrível. Sim. Então, eu amo investir na vida dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, porque a gente tem uma perspectiva de futuro breve melhor quando a gente investe nessas áreas da igreja. É promissor demais, é um solo fértil. Sim. E a gente está vivendo isso principalmente com os jovens e adolescentes, assim, que é quem a gente toca mais diretamente, assim, né? E isso tem alegrado muito o nosso coração em ver a bondade de Deus sobre isso também, sabe? Amém. E ter uma geração que ama Jesus. Se eles conseguirem entender isso, a gente vai ter uma igreja muito saudável daqui a alguns anos. Então, eu e o Kleber, a gente tem investido muita da nossa energia, do nosso esforço nisso, sabe? Porque a gente realmente acredita
que a gente pode ter uma igreja... Já temos uma igreja muito boa, mas eu acho que a gente pode ter uma igreja melhor ainda. Amém. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando eu olho para nossa igreja hoje e vejo os problemas, como qualquer igreja tem, eu tenho essa frustrante expectativa de que nós não chegamos naquilo que Jesus quer nos fazer como igreja. Uhum. Então, é frustrante porque eu não queria, mas ao mesmo tempo há uma esperança de melhora, de mudança, de amadurecimento, de crescimento. Então, sou grato pela igreja que somos hoje, mas não somos hoje a igreja que nós vamos ser daqui 1, 2 anos. A gente tem muito para avançar ainda. Tem muito, mas eu me animo, sabe? E me animo também porque eu sei que a gente está construindo com uma unidade na liderança ali muito, muito sincera, muito franca, muito verdadeira. E se tem uma coisa que entre nós ali a gente não deixa crescer, é essa luta por disputa de espaço, de território, de título, de reconhecimento. E eu sou muito grato de ter você e o Kleber caminhando conosco nessa posição pastoral. Obrigado. Obrigado por esse podcast, por ser vulnerável, contar histórias que nem você e o Kleber contaram aqui para nós. Você tem que estar muito bem resolvido com Deus e com o homem, porque vocês expuseram a vida de vocês e os detalhes que normalmente as pessoas não fazem, mas eu sei que isso edifica a vida de quem está assistindo. Eu olho hoje para a nossa história, não que a gente seja melhor do que ninguém, que nem é o caso, mas eu sou grata a Deus por cada um dos perrengues que a gente passou. Amém. Porque se isso não tivesse acontecido da forma como aconteceu e da forma como o Senhor nos trouxe até aqui, a gente não iria ser quem é hoje. Amém. Em Deus, né? Não em títulos. Sim. Que isso a gente podia dar um jeito, mas... E assim, cara, vocês... E a tua postura, hoje eu falo com você, permitiu que o Kleber saísse de um improvável e fosse alguém que Jesus quer estar usando na nossa geração. Amém. Então, você é um exemplo para jovens mulheres casadas que, às vezes, não estão vivendo aquilo que gostariam de viver, né, dentro do seu matrimônio. Outras que não estão permitindo o crescimento também desses rapazes. E essa história para outro dia, também tem suas mazelas do lado de lá, obviamente. Mas para mim você também é essa luz de esperança, sabe? De que Deus vai levantar famílias, modelos a partir da Bíblia, que vai criar um espaço para que esses homens sejam restaurados e assumam o seu lugar de liderança. Amém. Que as mulheres encontrem esse lugar. Amém. Essa tem sido uma das minhas orações, assim, que a gente é tão atacado, né? Nessa área de feminilidade, masculinidade. Sim. Nossa geração ela tem sofrido muito com isso. E é uma das minhas orações, sabe? Que o Senhor nos guie nesse lugar, de cada um entender para que foi que fomos criados, para que foi que fomos chamados. Quem sabe vocês podem fazer isso no Reset. Falar um pouquinho sobre isso. Amém, Lê. Muito obrigado. Deus abençoe você, também, o Kleber e a Mel. Se você ficou até aqui, você deve ter curtido. Então, se você curtiu, deixa um joinha aqui para nós, compartilha esse vídeo e, né, certifique-se de que você está seguindo aqui no canal. E nós nos vemos no nosso próximo episódio desse podcast. Deus abençoe vocês.